Fala turma, tá começando mais um Conversas do Campo. E hoje a gente vai conversar de novo com o Gabriel Chaik, vamos falar um pouquinho sobre fisiologia vegetal, falar sobre hormônios, estômatos, essas coisas complicadas, a gente vai tentar dar uma descomplicada. Então a nossa conversa é com o Gabriel Chaik da Fisioataque Consultoria. Já curte e compartilha o nosso vídeo, leva a informação cada vez mais longe, aquela conversa de sempre, tá bom? Segue as redes sociais do Mais Soja, segue as redes sociais da Timac. Então, roda a vinheta, vamos conversar de novo. Então, Gabriel, mais uma vez aqui conosco, segundo programa seguido conosco aqui, para falar um pouquinho agora de fisiologia vegetal. Então, para a gente começar, já vamos sair lá falando de amplitude térmica. A amplitude térmica ela vai promover uma redução do desenvolvimento das plantas? Bom, prazer estar de volta, né? Sempre bom falar sobre temas que a gente gosta, né? Fisiologia em especial é um tema bastante interessante, né? Em diferentes áreas. Então, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar de volta ao Mais Soja. A amplitude térmica ela é definida pela temperatura basal e a temperatura máxima do vegetal. Então, conforme a adaptação ao ambiente, cada cultura tende a ter uma temperatura ótima, né, uma temperatura preferencial. Isso, em parte, se relaciona ao metabolismo, né? A gente teria que entrar um pouco nas diferenciações do metabolismo C13 e metabolismo C4, né? Plantas C4 tendem a ter uma adaptação maior a climas mais quentes, né? Então, pega cana, pega milho, né? E o metabolismo C3 acaba sendo um pouco mais sensível, né? Trabalha com temperaturas um pouco mais baixas, mas não tão mais baixas, né? Porque soja é um exemplo de C3. E assim por diante. Então, o que impacta, imagine, é a adaptação. Então, é a mesma sensação de, por exemplo, a gente aqui do Sul, que é talvez mais adaptado ao frio, né? A gente sair daqui e no mesmo dia, né? Pegar um voo e cair lá na Bahia no verão, assim, no auge do verão. A gente mesmo demora um pouquinho para se sentir confortável com aquela temperatura. O inverso também é verdadeiro, né? Pegar alguém da Bahia e largar aqui no nosso inverno, não vai conseguir, né, ficar confortável, né? Então, esse desconforto, quando eu trato de vegetais, basicamente pode ser generalizado como estresse, né? É uma fonte de estresse, essa oscilação térmica. Isso tem a ver com o nível de adaptação do material. Então, claro, culturas agrícolas que são melhoradas geneticamente para a produção, né, eles têm essa especificação, né? Especiação de melhoramento genético, elas tendem a perder rusticidade. Então, quando eu comparo, por exemplo, com plantas daninhas que são bem mais rústicas, a adaptação térmica das culturas agrícolas, ela é piorada, né? Porque ela tende a produzir mais, ela tem uma demanda muito maior, né? De ter um ambiente favorável para ela. Então, isso, quando a gente entra a nível de célula, entra profundo um pouco mais, isso tem a ver muito com permeabilidade de membrana. Então, a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica, né? Talvez vocês lembrem desse termo. E lipídio é gordura, né? Então, se nós pegar a nossa gordura ali do churrasco, quando está quente ali em cima do fogo, aquela gordura está mais fluida, né? Ela tem uma outra textura de quando esfria a carne, né? Que é aquele sebo que fica. Então, essa flutuação de textura, né? Quando eu trago para mantida as devidas proporções para a planta, a fluidez da membrana plasmática, ela também sofre alterações, isso impacta em permeabilidade seletiva, né? E a planta, ela tende, com isso, se não tiver uma temperatura entre a mínima e a máxima, ela tende a perder a capacidade metabólica ótima, né? Então, ao não trabalhar no 100%, ela começa a perder potencial produtivo, né? Então, se ela está sempre correndo atrás da máquina frente aos drenos dela, né? Então, aí a gente vem voltando para a relação fonte-dreno. Se ela não consegue suprir os drenos, ela começa a deixar de acumular, né, carbono, que no nosso caso vai ser a produção em si, né? Eu começo a perder em produtividade se eu não manejo. E aí entra a época de semeadura adequada, o material adequado para a região, e assim por diante, né? População, todos esses impactos, né, para que a planta ela esteja sendo produzida num período onde ela tem uma temperatura ótima, né, o mais próximo desse ótimo possível, né? Então, indiretamente, outros manejos, por exemplo, correção de solo, de perfil do solo, ou permitir que o sistema radicular se aprofunde,
ele ajuda muito na manutenção térmica das culturas, porque mais de 95% da água que passa pela planta, ela passa simplesmente para refrigerar o vegetal. A planta é um grande radiador. Então, ela tira a água do solo e, pela transpiração, elimina pela folha. E, nessa brincadeira, ela mantém a temperatura dela estável. Então, se eu não tenho água, um dos grandes fatores, ou um dos primeiros fatores para a geração do estresse, é o aumento da temperatura da planta. E ela começa a virar folha, né? A gente começa a ter esses efeitos. Mas, ao não ter água no solo, não só necessariamente por não ter chuva, se eu não tenho palhada, se eu não tenho sistema radicular bem desenvolvido, isso impacta indiretamente na manutenção térmica da planta e as consequências são essas que a gente já comentou. Então, Gabriel, aborda um pouquinho para nós essas consequências e vamos colocar essa nossa planta aqui numa situação de veranico. Não, perfeito. É o cenário que a gente passou em, se não dizer todas as áreas, né, sem irrigação esse ano, a grande maioria das áreas sem irrigação passou por esse cenário nesse ano, que foi um ano bastante seco, né? Então, para nós pensar junto, a planta ela não está programada geneticamente para saber que vai acontecer um veranico 50, 60, 70 dias depois da semeadura. Ela não sabe, né? Então, se ela não sabe, todo o mecanismo de defesa ou de compensação, de estratégia de sobrevivência, né, que vem, ela tem um gasto energético interno na planta, porque ela não previu isso geneticamente. Então, ela tem que tirar de algum lugar a energia necessária para ativar o metabolismo secundário, que é chamado. Isso envolve enzimas do sistema antioxidante, né? Porque ao começar a esquentar, ao começar a faltar água, a planta ela começa a oxidar. E oxidar é literalmente oxidar, que nem um bombril que oxida, né? Ela começa a absorver, por assim dizer, interagir com o oxigênio, que são as espécies reativas de oxigênio, e isso começa a ter degradação de membrana. E a gente vê isso, né, quando é muito severo, porque tem necrose de folha, começa a cair folha, abortar flor e assim por diante. Então, internamente, a planta ela tem diferentes estratégias, ela tem um sistema tanto enzimático como não enzimático para se defender a isso, mas tudo tem um limite, né? Então, conforme a quantidade de reserva que ela tem dentro dela, é o tempo maior que ela consegue suportar. Ao sistema radicular perceber que está começando a faltar água, ela acumula um hormônio na parte aérea chamado ácido abscísico, que é o ABA, né? E por questão de balanço hormonal, ele é o que desencadeia o fechamento estomático induzido. É quando a planta define que vai fechar o estômago, independente se tem luz ou se não tem luz. Ao fechar o estômago, ela interrompe a perda de água, mas também interrompe a entrada do carbono, que é o que faz a fotossíntese. Então, a porta é uma só, né? A que sai a água é a mesma que entra o carbono. Então, ao interromper essa passagem, ok, ela começa a se manter, não perde a turgescência, né? Mas em contrapartida ela começa a esquentar, ela não tem a manutenção da temperatura e reduz a taxa fotossintética drasticamente, porque não está entrando matéria-prima da fotossíntese, né? Então, ao reduzir a fotossíntese ou a taxa fotossintética, ela reduz a produção de energia. Então, ela entra nesse cenário. Ela tá começando a ter gastos com metabolismo secundário para se manter viva, lidar com as espécies reativas de oxigênio, mas a taxa de produção dela vem no sentido contrário. Ela vem reduzindo a produção de energia e aumentando o gasto energético para se manter viva. Então, claro que ela para de crescer, então parte da energia que seria utilizada no metabolismo primário é direcionada para esse secundário, mas a grosso modo que a gente nota, a lavoura ela dá aquela travada, né? Tu vê que não vai, ela não está bem se desenvolvendo, e isso, obviamente, tem um impacto conforme o tempo de duração, né? A gente começa a ter um impacto bastante severo, especialmente para a soja, se a gente tratar de materiais precoces, ou super precoces, né? A gente está falando de um indivíduo que vive aí, vamos arredondar, 100 dias. Então, se ela ficar nessa de vai não vai por 10 dias, uma semana e meia, né? Vamos pegar o tempo que a gente passou essa safra de veranico. Se ela ficar uma semana e meia, isso já é mais ou menos 10% da vida dessa planta-mãe, que ela não está bem, né? Que ela não está produzindo de forma adequada. E aí a gente soma isso aos materiais agrícolas serem menos rústicos, né? 10% da vida de uma planta bastante sensível pode impactar significativamente a produção em si, né? Então, por isso que os reflexos são os que a gente viu em boa parte das áreas, aí, com uma redução significativa na produtividade. Bom, Gabriel, tu falou um pouquinho antes na tua resposta, tu falou sobre hormônio, sobre o ABA. Para a planta, quais são as negatividades, vamos dizer assim, que a gente tem? Já que nos humanos, o desequilíbrio hormonal vai trazer sérias consequências. E na planta, quais são essas consequências?
Bom, hormônios, né, se a gente pensar, eles são os que direcionam o crescimento, né, eles são, como termo geral, mensageiros, né, a grosso modo, e eles acabam sendo importantes nessa comunicação entre partes da planta. Então, é uma forma, como eu citei, no caso do ácido abscísico, do sistema radicular, que é quem está em contato com o solo, avisar a parte aérea, que é o responsável pela perda de água, que alguma coisa não está bem, começou a faltar água, fecha a porta lá em cima para não secar até a morte. Então, é uma comunicação, né? Ele atua muito nessa comunicação. E assim, para a planta maturar, né, seja frutífera, tornar o fruto maduro, ou no caso nosso de cereais, mudança de fase, né, começar a maturar o grão, enchimento do grão, abortamento, né, regular a relação fonte-dreno. Então, a gente tem hormônios, por exemplo, como o etileno, que ajudam nessa maturação de folhas e eliminação de alguns excessos de drenos, né? E a gente tem hormônios de crescimento que talvez impactem, é difícil dizer que impacta mais, mas que tem talvez mais visual, que são os hormônios relacionados ao crescimento vegetal. Então, os mais conhecidos ou os mais comentados é a auxina e citocinina, né, além dos que a gente já comentou, e aqui é um outro cenário de comunicação entre tecidos. O sistema radicular, ele produz o hormônio que define o crescimento da parte aérea, e a parte aérea, que é a citocinina, e a parte aérea produz o hormônio que define o crescimento do sistema radicular, que é a auxina. Então, vocês notam como é meio... Parece que não faz sentido, né? Por que a parte aérea não produz a parte aérea e a raiz produz a raiz? Mas é Deus, o negócio é muito perfeito, porque para conseguir desenvolver a parte aérea, eu preciso ter um alicerce bom do sistema radicular. E a parte aérea, na verdade, não tem como saber se esse alicerce está bom ou não. Então, o sistema radicular, conforme o balanço, a produção de hormônio que ele faz, ele sinaliza, né, para a parte aérea que pode crescer. Então, vai lá e cresce. E ao se desenvolver a parte aérea, começa a aumentar a produção fotossintética, né, começa a aumentar a demanda por nutriente, por água, assim por diante. Tem que avisar a raiz que precisamos crescer, precisamos um pouco mais de água, e sinaliza. E isso fica num balanço contínuo, né? A proporção desses hormônios, ela é constantemente regulada pela planta, e é uma forma que ela tem de ler o ambiente, né? A planta, ela não tem como simplesmente pegar, levantar, que não está bom, deixa um pouco mais para cá, que está melhor. Não tem como. Então, ela é muito boa, ela é muito, evolutivamente falando, ela foi muito além em termos de percepção do ambiente. E os hormônios ajudam muito nesse sentido. Então, é o caso que a gente vinha comentando. Se eu não tenho sistema radicular, a gente já falou o quanto isso pode impactar num período veranico. Mas digamos que eu tenho solo compactado, eu não tenho matéria orgânica, eu não tenho perfil, o sistema radicular não aprofunda, eu começo a ter problemas, por exemplo, no engalhamento da soja, engalhamento das plantas, porque é um reflexo, né? A parte aérea é um reflexo do sistema radicular. Então, hoje vem alguns manejos buscando aumentar, reduzir o porte da soja, forçar o engalhamento por quebra da dominância apical. É possível, né? Mas uma forma que eu acredito muito para melhorar a parte aérea é melhorar o sistema radicular. Então, seja por tratamento de semente que estimule o sistema radicular, ou pelo manejo em si, né? Rotação, espaçamento correto, velocidade correta, ter um solo corrigido, né? A gente acaba desenvolvendo o sistema radicular muito mais e indiretamente esse sistema radicular dá um aporte para a parte aérea, ajudando essa parte aérea a se desenvolver melhor. A gente tem imagens já disso, é uma coisa bastante documentada já. Então, nem sempre é tão simples a gente fazer o manejo. Pega o caso de um ano mais difícil, área arrendada, eu preciso fazer uma correção, mas eu não estou fazendo uma correção. Então, são decisões e estratégias no planejamento da propriedade que acabam impactando, né? Então, quando a gente traz para a prática esses conceitos, às vezes a gente é limitado por outros fatores que não são só necessariamente a operação em si, né? Então, conceitualmente é isso, a planta, as partes da planta se conversam e o balanço hormonal, ele coordena muita coisa. Entre outros pontos, a questão do pegamento de vagens, de flores, tudo isso tem impacto, né? E especificamente dessa relação auxina-citocinina, isso pode influenciar tanto o crescimento do sistema radicular como o crescimento da parte aérea. E quando a gente vai para tolerância a estresse, né, tudo que envolve o sistema radicular influencia, mas aí o hormônio na parte aérea acaba sendo o ácido abscísico em função dele participar desse fechamento do estômago. Não sei se deu para entender. Não, deu sim. Vai confuso, vai de cima, vai para baixo, de baixo para cima, mas... Fala isso, mas é isso daí.
Bom, Gabriel, muito obrigado de novo, mais uma vez, por estar aqui participando conosco. É sempre um prazer. E, pessoal de casa, muito obrigado também. Curte e compartilhe o vídeo. Vamos fazer essa informação que parece complicada, mas a gente está tentando descomplicar aqui dentro dos nossos programas, das nossas lives. O Gabriel tem um trabalho muito bom lá com a Fisioataque também, para tentar ajudar o pessoal nessa parte de nutrição. Então, vamos compartilhar essa nossa informação e fazer ela chegar cada vez mais longe. Então, muito obrigado, pessoal de casa. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e até a próxima.